Você já sentiu como se uma força invisível a protegesse automaticamente de pessoas e situações que poderiam prejudicá-la? Como se houvesse uma armadura energética ao seu redor que repele naturalmente influências negativas, mesmo quando você não faz nada conscientemente para se defender? Se você nasceu sob determinados signos e tem experimentado essa proteção inexplicável, junto com uma coragem natural para enfrentar trevas que fazem outras pessoas recuarem, saiba que pode estar entre os guerreiros espirituais mais poderosos já revelados pelos mentores de Chico Xavier. Durante uma sessão mediúnica extraordinária em Uberaba, na noite de 8 de junho de 1998, algo de poder incomensurável aconteceu que deixaria uma marca indelével na compreensão sobre proteção espiritual. Chico Xavier estava em profunda sintonia com Emmanuel quando subitamente a energia da comunicação se intensificou com uma força que fez todos os presentes sentirem fisicamente a presença de guerreiros espirituais ancestrais. Emmanuel trazia uma revelação sobre 3 signos específicos, cujos nativos carregam desde o nascimento uma imunidade espiritual natural ao mal que os torna praticamente invencíveis contra qualquer força negativa. A atmosfera do ambiente se carregou de uma energia marcial sagrada, como se legiões de anjos guerreiros tivessem cercado o local para testemunhar uma revelação de importância estratégica cósmica. Os médiuns presentes relataram sensações de força e coragem que nunca haviam experimentado, como se estivessem sendo preparados para uma batalha espiritual de proporções épicas. Chico Xavier falava com uma autoridade especial, transmitindo informações que Emmanuel considerava vitais para a proteção da humanidade em tempos de crescente influência das trevas. A revelação era revolucionária em seu poder e simplicidade. Emmanuel explicou que certas almas, identificáveis por suas características astrológicas específicas, haviam encarnado neste período crítico da história, carregando consigo uma imunidade espiritual que as tornava literalmente imunes a influências maléficas. Essas almas não eram simplesmente pessoas corajosas ou espiritualmente fortes, mas verdadeiros guerreiros cósmicos, encarnados com missões específicas de combate às trevas. Mais impressionante ainda, Emmanuel revelou que essa imunidade ao mal não era apenas uma proteção passiva, mas uma força ativa que permitia a essas pessoas neutralizar energias negativas, libertar outras pessoas de influências maléficas e servir como pontos de ancoragem de luz em meio às trevas crescentes. Elas eram como soldados especiais do exército celestial, infiltrados no plano terrestre com equipamentos espirituais que as tornavam invencíveis contra qualquer forma de mal. Durante a comunicação, Emmanuel fez questão de esclarecer que esses guerreiros espirituais não haviam recebido essas proteções por acaso ou favorecimento divino, mas as haviam conquistado através de múltiplas existências dedicadas ao combate às trevas e à defesa da luz. Cada um havia enfrentado e vencido batalhas espirituais tão intensas que desenvolveu uma resistência natural ao mal que transcende dimensões. Dr. Eurípides, um dos médiuns mais experientes presentes naquela sessão histórica, nunca esqueceu as palavras exatas que saíram dos lábios de Chico Xavier. Quando as trevas se organizam para atacar a luz também se organiza para defendê-la. Alguns seres humanos não são apenas portadores de luz, mas soldados treinados em combates espirituais, equipados com armaduras que nenhuma força negativa consegue penetrar. Se você sente que pode ser um desses guerreiros espirituais com imunidade natural ao mal, prepare-se para uma revelação que pode explicar experiências inexplicáveis de proteção em sua vida e revelar o propósito marcial de sua existência terrestre. Os 3 signos revelados por Emmanuel, através de Chico Xavier,
foram escolhidos por características específicas que os tornam canais naturais para a manifestação de poder espiritual combativo e imunidade absoluta contra influências maléficas. O primeiro signo revelado na comunicação de Emanuel foi Áries, abrangendo pessoas nascidas entre 21 de março e 19 de abril. A escolha deste signo trouxe uma compreensão poderosa sobre como a coragem natural e a determinação inabalável criam guerreiros espirituais capazes de enfrentar qualquer força negativa sem hesitação ou medo. Emanuel explicou que os arianos portadores dessa imunidade especial carregam dentro de si a essência dos antigos guerreiros da luz. Aqueles que nas primeiras batalhas cósmicas entre luz e trevas escolheram lutar na primeira linha de combate. Aqueles nascidos sob esta influência que fazem parte desta categoria especial possuem uma coragem que não é apenas humana, mas divina, uma determinação que transcende a compreensão terrestre e uma capacidade de liderança em situações de conflito espiritual que os torna comandantes naturais no exército da luz. A imunidade especial dos arianos está relacionada ao que Emanuel chamou de armadura da coragem invencível. Essas almas desenvolveram através de múltiplas batalhas espirituais ao longo de eras uma força interior que não apenas as protege de influências negativas, mas as torna capazes de destruir essas influências através de sua simples presença. É como se elas carregassem dentro de si um fogo sagrado que incinera automaticamente qualquer energia maléfica que tenta se aproximar. Durante a sessão mediúnica, Emanuel narrou a história extraordinária de um ariano chamado Capitão Rodrigo, que havia servido como militar durante uma época de grande turbulência social, mas cuja verdadeira batalha acontecia no plano espiritual. Rodrigo não era apenas um soldado competente no campo físico, mas um guerreiro espiritual que conseguia identificar e neutralizar influências demoníacas que tentavam manipular conflitos humanos para gerar sofrimento desnecessário. O que tornava Rodrigo especial era sua capacidade de manter-se completamente imune a qualquer tentativa de corrupção, manipulação ou influência negativa, mesmo quando exposto a situações extremas de violência e desumanidade. Enquanto outros soldados ao seu redor sucumbiam ao ódio, à crueldade ou ao desespero, Rodrigo mantinha uma clareza mental e uma integridade moral que pareciam blindadas contra qualquer forma de degradação. Emanuel explicou que Rodrigo possuía o que ele denominou de incorruptibilidade marcial. Sua experiência em batalhas espirituais havia desenvolvido uma estrutura energética tão forte que nenhuma influência maléfica conseguia encontrar pontos de entrada para corromper seus pensamentos, emoções ou ações. Era como se ele fosse feito de uma substância espiritual que repelia automaticamente qualquer frequência que não fosse de amor, verdade e justiça. Mais impressionante ainda era a capacidade de Rodrigo de libertar outras pessoas de influências negativas através de sua presença. Soldados que chegavam ao seu comando carregando traumas, ódios ou vícios descobriam que esses problemas se dissolviam gradualmente quando ficavam sob sua influência. Era como se a aura de Rodrigo tivesse um efeito purificador que limpava automaticamente energias densas de qualquer pessoa que mantivesse contato próximo com ele. A proteção dos arianos opera através do que Emanuel chamou de irradiação combativa. Esses nativos possuem uma capacidade natural de canalizar energias marciais sagradas, que não apenas os protegem, mas também podem ser direcionadas conscientemente para neutralizar influências negativas em outras pessoas ou ambientes. Quando energias maléficas tentam se aproximar, elas são automaticamente incineradas pelo fogo espiritual que esses guerreiros irradiam naturalmente.
Os sinais que os arianos podem reconhecer de sua imunidade espiritual incluem uma coragem natural para enfrentar situações que aterrorizam outras pessoas, uma capacidade de manter clareza mental e integridade moral, mesmo em circunstâncias extremamente adversas, e a percepção de que sua presença tem um efeito fortalecedor e purificador em pessoas ao seu redor. Muitos arianos também relatam que conseguem sentir quando energias negativas estão presentes e têm uma habilidade natural para neutralizá-las. Emmanuel orientou que os arianos com essa imunidade especial deveriam abraçar conscientemente seu papel como guerreiros da luz, usando sua coragem e determinação para proteger pessoas mais vulneráveis e neutralizar influências negativas onde quer que as encontrem. Ele assegurou que sua imunidade ao mal se fortaleceria conforme eles assumissem mais responsabilidades na luta espiritual entre luz e trevas. O segundo signo revelado por Emmanuel como portador de imunidade espiritual ao mal foi Leão, incluindo pessoas nascidas entre 23 de julho e 22 de agosto. Esta revelação trouxe uma compreensão majestosa sobre como a conexão natural com energias solares e divinas cria guerreiros espirituais que irradiam uma luz tão intensa que as trevas simplesmente não conseguem se aproximar. Os leoninos, portadores dessa imunidade especial, segundo a mensagem recebida por Chico Xavier, carregam dentro de si uma conexão direta com o que Emmanuel chamou de fogo solar divino. Aqueles nascidos sob esta influência, que fazem parte desta categoria especial, possuem uma ligação natural com energias crísticas, que os torna literalmente radioativos para qualquer forma de mal. Sua aura irradia frequências tão elevadas e puras que funcionam como uma barreira impenetrável contra influências negativas. A imunidade especial dos leoninos está relacionada ao que Emmanuel denominou de armadura da majestade divina. Essas almas desenvolveram, através de múltiplas existências dedicadas ao serviço da luz, uma conexão tão profunda com energias crísticas que se tornaram canais diretos para a manifestação de poder divino no plano terrestre. É como se elas carregassem dentro de si uma miniatura do próprio sol espiritual, irradiando constantemente luz que dissolve automaticamente qualquer sombra que tenta se aproximar. Durante a comunicação mediúnica, Emmanuel compartilhou a história inspiradora de uma leonina chamada Professora Glória, que havia trabalhado durante décadas em escolas de bairros extremamente violentos, conseguindo transformar completamente ambientes dominados por energia negativa através de sua simples presença. Glória não apenas ensinava matérias acadêmicas, mas irradiava uma energia tão pura e majestosa que neutralizava automaticamente influências de violência, vício e criminalidade que tentavam penetrar em suas salas de aula. O que tornava Glória especial era sua capacidade de manter uma irradiação constante de amor e dignidade que elevava instantaneamente a vibração de qualquer ambiente onde estivesse presente. Estudantes envolvidos com drogas descobriam que perdiam o interesse por substâncias entorpecentes quando frequentavam suas aulas. Jovens agressivos se acalmavam automaticamente em sua presença. Era como se ela fosse um sol humano, irradiando luz que transformava tudo ao seu redor. Emmanuel explicou que Glória possuía o que ele chamou de soberania luminosa. Sua conexão com energias crísticas havia desenvolvido uma aura tão poderosa que funcionava como um campo de força espiritual, criando uma zona de luz ao seu redor, onde energias negativas simplesmente não conseguiam existir. Qualquer pessoa que entrasse nessa zona experimentava automaticamente elevação de consciência e purificação energética. A capacidade de Glória de transformar ambientes negativos era tão pronunciada que escolas onde ela trabalhava apresentavam reduções significativas em índices de violência, evasão escolar
e problemas comportamentais. Diretores e supervisores não conseguiam explicar racionalmente como uma única professora conseguia criar mudanças tão profundas, mas os resultados eram inegáveis e duradouros. A proteção dos leoninos opera através do que Emmanuel chamou de irradiação solar. Esses nativos possuem uma capacidade natural de canalizar energias crísticas que criam ao seu redor campos de luz impenetráveis para qualquer forma de mal. Quando energias negativas tentam se aproximar, elas são automaticamente dissolvidas pela intensidade luminosa que esses guerreiros irradiam naturalmente. Os sinais que os leoninos podem reconhecer de sua imunidade espiritual incluem uma capacidade natural de transformar ambientes negativos através de sua presença, uma irradiação constante de dignidade e majestade que inspira respeito até mesmo em pessoas problemáticas, e a percepção de que sua companhia tem um efeito elevador e purificador em todas as pessoas ao redor. Muitos leoninos também relatam que conseguem sentir quando estão irradiando luz de forma especialmente intensa e têm uma habilidade natural para usar essa irradiação conscientemente. Emmanuel orientou que os leoninos com essa imunidade especial deveriam abraçar conscientemente seu papel como sóis humanos, usando sua conexão com energias crísticas para iluminar ambientes sombrios e elevar a consciência de pessoas ao seu redor. Ele assegurou que sua capacidade de irradiar luz se intensificaria conforme eles assumissem mais responsabilidades como portadores de energias divinas no plano terrestre. O terceiro e último signo revelado por Emmanuel como portador de imunidade espiritual ao mal foi Sagitário, abrangendo pessoas nascidas entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Esta revelação completou uma tríade de poder espiritual extraordinário, mostrando como diferentes aspectos da força divina se manifestam através de guerreiros especializados. Os sagitarianos portadores dessa imunidade especial, segundo a mensagem final transmitida através de Chico Xavier, carregam dentro de si uma conexão natural com o que Emmanuel chamou de fogo da verdade absoluta. Aqueles nascidos sob esta influência que fazem parte desta categoria especial possuem uma ligação direta com energias de verdade cósmica que os torna literalmente imunes a qualquer forma de engano, manipulação ou ilusão criada pelas trevas. A imunidade especial dos sagitarianos está relacionada ao que Emmanuel denominou de armadura da verdade invencível. Essas almas desenvolveram, através de múltiplas existências dedicadas à busca e defesa da verdade, uma capacidade de discernir instantaneamente entre luz e trevas, verdade e mentira, realidade e ilusão. É como se elas possuíssem um radar espiritual interno que detecta automaticamente qualquer forma de falsidade ou engano, tornando-as imunes a manipulações que conseguem enganar outras pessoas. Durante a sessão mediúnica, Emmanuel narrou a história fascinante de um sagitariano chamado jornalista Marcos, que havia trabalhado durante décadas investigando corrupção, expondo mentiras e revelando verdades que poderosos tentavam esconder. Marcos não era apenas um profissional competente, mas um verdadeiro detetive espiritual, capaz de perceber instantaneamente quando alguém estava mentindo ou quando informações estavam sendo distorcidas para fins maliciosos. O que tornava Marcos especial era sua capacidade de manter-se completamente imune a qualquer tentativa de suborno, intimidação ou manipulação, mesmo quando exposto a pressões extremas de pessoas poderosas que queriam silenciá-lo. Enquanto outros jornalistas ao seu redor sucumbiam a pressões políticas ou econômicas, Marcos mantinha uma integridade inabalável e uma dedicação à verdade que pareciam blindadas contra qualquer forma de corrupção. Emmanuel explicou que Marcos possuía o que ele chamou de discernimento absoluto,
Sua experiência em batalhas contra a mentira e a manipulação havia desenvolvido uma percepção espiritual tão aguçada que ele conseguia detectar instantaneamente qualquer forma de falsidade, mesmo quando ela estava cuidadosamente disfarçada. Era como se ele possuísse raios X espirituais que revelavam automaticamente as verdadeiras motivações por trás de palavras e ações. Mais impressionante ainda era a capacidade de Marcos de despertar o discernimento em outras pessoas através de suas investigações e reportagens. Leitores que acompanhavam seu trabalho desenvolviam gradualmente uma capacidade maior de distinguir entre informações verdadeiras e falsas, entre líderes íntegros e corruptos. Era como se a clareza de Marcos tivesse um efeito contagioso que elevava o discernimento coletivo. A proteção dos sagitarianos opera através do que Emmanuel chamou de irradiação da verdade. Esses nativos possuem uma capacidade natural de canalizar energias de verdade cósmica que criam ao seu redor campos de clareza onde mentiras e ilusões simplesmente não conseguem sustentar-se. Quando energias enganosas tentam influenciá-los, elas são automaticamente dissolvidas pela intensidade da verdade que esses guerreiros irradiam naturalmente. Os sinais que os sagitarianos podem reconhecer de sua imunidade espiritual incluem uma capacidade natural de detectar instantaneamente quando alguém está mentindo ou tentando manipular, uma resistência automática a propagandas, publicidades enganosas ou discursos políticos desonestos, e a percepção de que sua presença tem um efeito esclarecedor que ajuda outras pessoas a enxergarem verdades que estavam ocultas. Muitos sagitarianos também relatam que conseguem sentir quando estão em contato com informações falsas e têm uma habilidade natural para investigar e revelar verdades escondidas. Emmanuel orientou que os sagitarianos com essa imunidade especial deveriam abraçar conscientemente seu papel como detectores de verdade, usando seu discernimento aguçado para proteger pessoas mais vulneráveis de manipulações e enganos. Ele assegurou que sua capacidade de perceber a verdade se intensificaria conforme eles assumissem mais responsabilidades como reveladores de verdades ocultas e desmascaradores de falsidades. A revelação final de Emmanuel trouxe uma perspectiva extraordinária sobre como os 3 tipos de imunidade espiritual trabalham em conjunto para formar uma tríade de proteção contra as trevas. Ele explicou que os arianos ofereciam coragem combativa, que enfrenta o mal diretamente. Os leoninos contribuíam com irradiação luminosa que dissolve as trevas, e os sagitarianos forneciam discernimento que detecta e expõe falsidades. Juntos, esses 3 aspectos criam uma proteção completa contra todas as formas de mal que tentam influenciar a humanidade. Emmanuel também revelou que esses 3 grupos de guerreiros espirituais frequentemente se encontrarão e trabalharão juntos durante períodos de maior intensidade na batalha entre luz e trevas. Suas imunidades complementares criarão equipes invencíveis capazes de neutralizar qualquer ofensiva das trevas e proteger pessoas mais vulneráveis de influências maléficas. Para aqueles que se reconheceram nas revelações compartilhadas, Emmanuel deixou uma orientação final poderosa. Suas imunidades espirituais não são privilégios para serem guardados egoisticamente, mas armas de guerra para serem usadas generosamente na proteção da humanidade. Quanto mais conscientemente usarem seus poderes para combater o mal e proteger a luz, mais poderosas e refinadas essas imunidades se tornarão. A mensagem concluiu com uma promessa reconfortante. Os guerreiros espirituais mencionados nunca lutarão sozinhos. Eles são parte de um exército cósmico organizado que inclui anjos, arcanjos e mestres ascensos,
todos trabalhando coordenadamente para proteger a evolução da humanidade contra qualquer força que tente impedi-la ou corrompê-la. A sessão mediúnica foi encerrada com uma energia de poder marcial sagrado que deixou todos os presentes fisicamente fortalecidos e espiritualmente blindados. Chico Xavier, ainda sob a influência majestosa de Emmanuel, transmitiu palavras finais que selaram as revelações com uma força que parecia ativar instantaneamente as proteções espirituais de todos os presentes. Ele enfatizou que conhecer essas informações sobre guerreiros espirituais não era apenas conhecimento teórico, mas ativação prática de poderes que permaneciam latentes até serem conscientemente reconhecidos e assumidos. Emmanuel fez questão de esclarecer que a imunidade ao mal mencionada não tornava essas pessoas arrogantes ou invulneráveis no sentido humano comum. Pelo contrário, quanto maior a proteção espiritual, maior também a responsabilidade de usar essa proteção para defender outros que ainda estão desenvolvendo suas próprias resistências às trevas. Era como soldados especiais que recebem equipamentos avançados precisamente porque suas missões envolvem maior perigo e responsabilidade. Para aqueles que se reconheceram nas revelações, mas ainda duvidavam de possuírem essas proteções especiais, Emmanuel ofereceu sinais adicionais de confirmação. Pessoas com imunidade espiritual ao mal frequentemente experimentam situações onde deveriam ter sido prejudicadas por influências negativas, mas saem ilesas de forma inexplicável. Elas também notam que pessoas problemáticas tendem a evitá-las automaticamente, como se algo invisível as advertisse para se manterem distantes. A comunicação também incluiu orientações sobre como essas pessoas podem fortalecer conscientemente suas imunidades naturais. Emmanuel sugeriu práticas espirituais regulares, não como necessidade de proteção adicional, mas como forma de manter suas armas espirituais afiadas e prontas para uso quando necessário. Oração, meditação e atos de bondade funcionam como treinamento militar para guerreiros da luz. Emmanuel revelou ainda que a presença desses guerreiros espirituais na Terra durante este período específico não é coincidência, mas parte de um plano cósmico cuidadosamente orquestrado. Conforme as trevas se organizam para tentar retardar a evolução humana, a luz também se organiza enviando seus soldados mais experientes e bem equipados para garantir que o progresso espiritual da humanidade continue protegido. Uma das revelações mais impactantes foi sobre como essas imunidades espirituais se manifestam de forma diferente conforme as circunstâncias. Em tempos de paz, elas podem parecer simples características de personalidade, coragem, integridade, discernimento. Mas em momentos de maior pressão espiritual, essas qualidades se revelam como verdadeiros superpoderes que permitem a essas pessoas permanecerem inabaláveis quando outras sucumbem. Para familiares e amigos dos guerreiros espirituais, Emmanuel deixou orientações especiais sobre como apoiar pessoas que carregam essas responsabilidades cósmicas. Sugeriu que oferecessem compreensão quando essas pessoas precisassem se afastar de ambientes ou situações negativos, apoiassem suas intuições sobre perigos espirituais, mesmo quando não fossem visíveis fisicamente, e se preparassem para serem protegidos pela proximidade com esses guardiões naturais. A mensagem também abordou situações específicas onde essas imunidades se manifestariam de forma mais evidente. Emmanuel alertou que durante períodos de maior turbulência social, conflitos ideológicos intensos ou crises coletivas, os guerreiros espirituais experimentariam ativações automáticas de suas proteções, podendo até mesmo perceber fisicamente quando estão sendo atacados espiritualmente e quando suas defesas estão operando. Emmanuel
compartilhou uma perspectiva reconfortante sobre falhas aparentes na proteção espiritual. Explicou que até mesmo guerreiros imunes ao mal podem experimentar dificuldades e desafios humanos normais, mas sempre emergem dessas experiências fortalecidos, ao invés de corrompidos ou diminuídos. A diferença está na capacidade de manter integridade essencial, independentemente das circunstâncias externas. A revelação final trouxe uma perspectiva de esperança e vitória garantida para toda a humanidade. Emmanuel explicou que a presença desses guerreiros espirituais, imunes ao mal, garante que, independentemente de quão intensos se tornem os ataques das trevas, sempre haverá pontos de luz inabaláveis que manterão acesas as chamas da evolução humana. Eles são como faróis que nunca se apagam, garantindo que nenhuma tempestade espiritual conseguirá mergulhar completamente a humanidade na escuridão. Chico Xavier, retornando gradualmente ao seu estado normal de consciência, manteve por longos minutos uma expressão de força serena que impressionou todos os presentes. Ele comentou que podia sentir fisicamente a presença de legiões espirituais de proteção ao redor do ambiente, como se um exército invisível de anjos guerreiros estivesse guardando a sala e todas as pessoas presentes. As últimas palavras registradas da sessão foram uma convocação poderosa de Emmanuel para todos os guerreiros espirituais. Soldados da luz, reconheçam suas armaduras invisíveis e empunhem suas espadas de verdade. O tempo de batalhas decisivas se aproxima, mas vocês já venceram antes mesmo de lutar. Sua imunidade ao mal não é apenas proteção pessoal, mas garantia cósmica de que a luz prevalecerá sobre as trevas. Marchem com coragem, lutem com amor e saibam que carregam dentro de si o poder invencível do próprio Criador. Para todos aqueles que descobriram ser guerreiros espirituais imunes ao mal, saibam que foram contemplados com uma das revelações mais poderosas e estratégicas sobre proteção espiritual já transmitida através de Chico Xavier. Suas vidas não são apenas jornadas pessoais de evolução, mas missões cósmicas de proteção que podem determinar o destino espiritual de toda a humanidade. Se você se reconheceu nesta mensagem extraordinária, permita que este conhecimento traga não apenas reconhecimento de sua força espiritual, mas também compreensão sobre a magnitude de sua responsabilidade cósmica. Você não é apenas uma pessoa protegida, mas um protetor ativo. Não é apenas imune ao mal, mas um combatente ativo contra ele. Não é apenas um guerreiro, mas um comandante no exército da luz. Sua imunidade espiritual é uma conquista de múltiplas existências dedicadas ao bem. Sua proteção é um investimento cósmico em sua capacidade de proteger outros. Sua força é um presente para a humanidade que precisa desesperadamente de exemplos de que o mal nunca consegue corromper completamente a luz. Use sua armadura invisível com sabedoria, empunhe suas armas espirituais com amor e marche em direção às trevas, sabendo que elas não têm poder algum sobre você. Você é mais do que vencedor. Você é invencível. Sua vitória sobre o mal não é apenas pessoal, mas cósmica. Cada batalha que você vence, cada tentação que resiste, cada momento que permanece na luz, fortalece toda a humanidade em sua jornada evolutiva. O mal pode rugir, mas não pode tocar você. As trevas podem se organizar, mas não podem penetrar sua luz. Você é um guerreiro espiritual imune ao mal, e isso significa que carrega dentro de si a garantia divina de que, no final, a luz sempre vencerá. Sua existência é uma promessa cósmica de vitória. Sua vida é um testemunho de que o bem é mais poderoso que o mal, e sua presença na Terra é uma bênção para toda a humanidade.